tudo bem? Meu nome é Ricardo Assunção, eu sou aluno do estágio 3 e eu estou aqui para falar um pouco sobre paisagem geográfica. Bom, primeiro de tudo, vamos entender um pouco mais sobre esse mundo da geografia. Bem, o nosso objeto de estudo principal se resume no espaço geográfico. Bem, em outras palavras, existe um meio natural e esse meio natural ele é apropriado e modificado pela sociedade. Esse resultado se dá exatamente o espaço geográfico, que na verdade nada mais é que um meio ambiente onde se dão as relações humanas. Para facilitar um pouco da percepção desse espaço geográfico, nós temos outros conceitos que podem auxiliar a gente nesse estudo para a nossa ciência. Bom, são eles: o conceito de território, o conceito de paisagem, o conceito de região e o conceito de lugar. Bom, para essa videoaula, nós vamos estudar um pouco mais sobre o conceito de paisagem. Bom, mas quando a gente pensa em paisagem, logo a gente pensa em um belo cenário, a gente pensa em um quadro bonito. Mas será que a paisagem geográfica é exatamente isso? Bom, se a gente for analisar pelo ângulo da ciência, a paisagem geográfica é um pouco mais abrangente. Por quê? Bom, se a gente tiver uma definição boa, resumida, que a gente pode usar, seria que a paisagem é um recorte espacial que a gente pode ter percepção de acordo com os nossos sentidos. Pois bem, essa percepção e essa definição, ela consegue dar para a gente algumas definições melhores do que as de paisagem geográfica. Por exemplo, nessa definição não diz necessariamente que a gente precisa ter um compromisso com um belo, e sim com as características próprias de cada paisagem. O que seria isso? Uma paisagem, em geografia, ela dá para a gente uma série de características pertinentes a ela e informações sobre ela. Não necessariamente seja uma coisa bela. E outra, ela não tem um compromisso com o visual somente, e sim multissensorial. A paisagem é um ambiente que a gente percebe. A gente pode ouvi-lo, a gente pode usar o olfato, a gente pode usar o tato e ter várias perspectivas melhores desse espaço. Delimitado esse recorte espacial, a gente pode definir a paisagem em dois grandes grupos, que seriam as paisagens naturais e as paisagens culturais ou humanizadas. Bom, a paisagem natural, a gente pode caracterizar ela por uma paisagem que não foi diretamente modificada pelo homem. Mas por que a gente diz diretamente? Bom, a gente já chegou no consenso que a sociedade ela se apropriou de uma forma tão grande do meio ambiente que, mesmo que ela não vá lá e modifique diretamente, ela já modificou as dinâmicas naturais do planeta. A gente pode levar como exemplo o aquecimento global, entendeu? Todos os eventos climáticos abruptos que a gente começou a ter notícia de uns tempos para cá. Então, por isso que a gente conceitua diretamente essa paisagem. Em algum momento a gente já parou para pensar nisso? Que mesmo a gente não indo lá e modificando a paisagem, a gente pode estar interferindo nela? Bom, é um bom ponto para a gente pensar, mas isso pode ficar para uma próxima aula. Bom, o outro tipo, como a gente já tinha falado, é a paisagem cultural ou a humanizada. Bom, esse tipo de paisagem é aquele que o homem diretamente já influenciou e modificou ela. A gente tem como exemplo prédios, estradas e outras atividades, pontes. Dentro da paisagem cultural,
a gente tem várias maneiras de caracterizá-la, porque o homem ele se apropria de maneiras diferentes do espaço. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa paisagem rural, a gente logo pensa numa área verde, com plantações, som de passarinho, um cheiro de fogão a lenha. É uma paisagem bem característica. Já quando a gente pensa numa paisagem urbana, aí sim, vem na nossa cabeça os prédios, os carros, o trânsito ferrenho, né? O cheiro de gasolina e fumaça, o barulho de buzina e até às vezes aquele gosto do fast food que a gente mais gosta. Essa paisagem urbana, ela tem várias características também. Por exemplo, uma paisagem urbana de uma mega metrópole, ela é diferente de uma cidade média e também de uma cidade pequena. Então ela também pode se subdividir de maneiras diferentes. Bom, outro aspecto que é muito importante e que a gente já abordou no começo da aula é o conceito que a gente não precisa necessariamente tratar do belo para falar de paisagem geográfica. Um exemplo disso é a paisagem degradada. Que a paisagem degradada nada mais é que é quando o homem modifica nocivamente o meio ambiente. Acho que todo mundo aqui já viu algum córrego que infelizmente por falta de saneamento básico se transformou num valão. Ou às vezes um aterro sanitário que funciona como lixão. E até às vezes grandes tragédias ambientais, como os crimes ambientais de Mariana ou de Brumadinho com o estouro das barragens de rejeitos daqueles locais. Uma coisa importante que a gente precisa também abordar é uma diferenciação sobre dois conceitos irmãos da geografia, que é esse da paisagem e é o conceito do lugar. Muitas pessoas fazem confusão entre esses conceitos, mas o ponto mais importante para se focar é que a paisagem ela te apresenta um conjunto de características. Essas características, de uma maneira geral, elas são genéricas. A gente pode conceituar a partir dessas características qualquer paisagem. Já o conceito de lugar, ele nos traz uma percepção de emoção, de pertencimento. O lugar, a gente se reconhece nele. Por exemplo, quando a gente fala sobre a paisagem rural, a gente levanta aspectos de qualquer paisagem natural. Já o lugar, quando a gente aborda lugar, a gente consegue ter um reconhecimento sobre aquele recorte espacial. Por exemplo, um ambiente rural que a gente frequentava, um sítio de um tio, de uma tia, a comida caseira da sua mãe, da sua avó, ou aquele cantinho que você estava acostumado a sempre ir com seus primos, subir, pegar fruta no pé. A paisagem ela não tem a paisagem ela não tem esse dever, ela não tem esse compromisso do reconhecimento pessoal. Por exemplo, a paisagem urbana, ela se dá de uma maneira, por exemplo, toda paisagem urbana ela tem trânsito, ela tem pontos de ônibus, tem padarias, mas no nosso bairro tem aquela padaria nossa preferida, ela tem a nossa linha de ônibus que a gente sabe já quais são os horários e onde ela vai nos levar. Então é bem importante a gente ter sempre essa diferenciação para a gente não cometer nenhum tipo de confusão com paisagem e lugar, que são conceitos totalmente diferentes na geografia. Você deve ter percebido que mesmo utilizando só imagens nessa videoaula, a gente consegue ter uma percepção multissensorial da paisagem, de acordo com a nossa experiência com a mesma. Então, mesmo que a gente só mostre a imagem e o aspecto visual, todos os outros aspectos a gente consegue se reconhecer nela. Por exemplo, o tato, o olfato, a audição. Essa lembrança do reconhecimento da paisagem, ela vem pra gente naturalmente. Como também uma paisagem que a gente nunca se confrontou, a gente vai ter uma perda de sensorial nessas características que a gente vai analisar a partir dela. A gente vai ter que se aprofundar um pouco mais sobre os aspectos dessa paisagem.
Só que um outro ponto também bem interessante é que a gente pode fazer esse caminho inverso. A gente pode se deparar com um recorte espacial como esse que a gente está e fazer um exercício das características dele. E a partir disso, dessas características, a gente caracterizar essa paisagem. Bom, aqui eu estou no meio da cidade de Petrópolis, no bairro Nogueira, num parque, que é uma paisagem que, num primeiro momento, nesse vídeo, pode parecer uma paisagem natural. Mas aqui eu tenho visto pontes, tenho ali mais um canto, estradas, casas. Então se trata de uma paisagem cultural. Por isso, a importância do aspecto multissensorial da paisagem. E também a gente conseguir analisar ela em loco, que a gente consegue ter uma percepção melhor da realidade. Por exemplo, como eu tinha dito, aqui parece uma paisagem natural, é na verdade uma paisagem no meio da cidade de Petrópolis, com todo um entorno cultural que a gente não consegue ter a dimensão através do vídeo. Dito tudo isso, e a gente conceitualizando um pouco melhor a paisagem, eu gostaria de saber de você. Como você interage, como você percebe a paisagem. Como é a paisagem predominante no seu bairro? Como que é a paisagem predominante na sua escola? Bom, do trajeto da sua casa até a escola, você se depara com alguma paisagem degradada? Bom, essas são coisas que a gente percebe naturalmente, mas nem sempre a gente consegue conceituar com o nosso estudo de geografia. Tenho certeza que agora você pode pensar um pouco melhor e diferente de como a gente interage com esses ambientes e esses recortes espaciais. Uma outra coisa também bacana de se pensar: qual é a paisagem que mais te agrada? Por exemplo, muita gente gosta da paisagem continental, por exemplo, uma paisagem serrana, né, com a neblina, chuva, um clima ameno. Bom, eu, por exemplo, gosto muito da paisagem costeira. Você conseguir sentir seus pés na areia, o barulho das ondas, o vento no seu rosto, é uma sensação indescritível. Fora isso, que o relevo costeiro, ele muda completamente durante o dia, e eu acho isso fascinante. Bom, dito isso, vamos pensar a maneira que a gente percebe essa paisagem e exercitar exatamente como a gente consegue perceber essas características. Gostaria de agradecer por estar aqui, podendo falar um pouco mais sobre esse conceito importantíssimo da geografia. Lembrando que todas as referências de pesquisa e também o aplicativo que eu usei para a edição desse vídeo vão estar aqui na descrição. Eu sou Ricardo Assunção, discente da disciplina Estágio 3, e essa foi a minha videoaula. Espero que vocês gostem e nós nos encontramos numa próxima. Tchau, tchau. Até mais.